Hoje o meu gato tinha que ir no veterinário. Eu tentei colocar ele dentro da caixa de transporte e não deu certo. E sabe o que eu fiz? Eu respeitei os limites dele, porque ele ficou estressado e eu não queria forçar ele dentro da caixa, porque isso poderia levar a vários problemas. Bora conversar um pouquinho sobre isso? Bom, hoje o meu gato, ele tinha um raio-x agendado e era um raio-x que não era, assim, extremamente urgente. Ele não está passando por problemas graves de saúde, ele não está doente grave, mas era um exame importante. E aí, eu fiz tudo certinho, dei o remédio pra ele. Ele precisa tomar gabapentina algumas horas antes, que é um remédio que ele funciona como... Ele relaxa o gato, né? Dá meio que ele fica mais calmo. E eu dei o remédio, beleza, tudo certo. Mas, na hora de colocar ele na caixa de transporte, ele não quis entrar. E ele não quis nem mesmo chegar perto da caixa de transporte. E por que que isso foi tão ruim de ter acontecido hoje? Porque o meu gato, ele já tinha aprendido a entrar na caixa de transporte sozinho e a aceitar ficar dentro da caixa de transporte. Mas, da última vez que ele foi no veterinário, entre esse tempo dessa última vez até agora, eu não refiz o treino. E isso foi péssimo. Isso tudo junto com uma situação de estresse, que tá tendo uma obra no telhado do vizinho aqui do lado. Sim, no telhado. Então, assim, os meus gatos vêm, pessoas estranhas, barulhos, tudo desconfortável. E ele tá mais estressado recentemente. Tudo isso junto com culpa minha, mas uma situação que tá fora do meu controle, isso tudo junto levou ele a não querer entrar na caixa de transporte. E justo no momento que eu precisava colocar ele na caixa, a galera tava trabalhando aqui e tava fazendo barulho. Então, o que eu resolvi fazer nessa situação? Eu conversei com a clínica, por sorte é uma clínica especializada em gatos, elas só atendem gatos e elas entendem essa situação. E aí eu conversei com elas pra poder remarcar pra semana que vem, porque até semana que vem eu tenho tempo de refazer todos os treinos e eu agendei pra um período bem mais tarde. Desse jeito, se eu tiver sorte, talvez a galera não vai estar mais trabalhando aí nesse horário e ele vai estar mais calmo. Então, por que eu resolvi reagendar e não insistir em colocar ele na caixa de transporte? Quando um gato fica muito estressado, isso pode gerar problemas graves. Ele pode até mesmo ter uma parada cardíaca. Infelizmente, acontece até com bastante frequência gatos sofrerem paradas cardíacas em atendimentos, e eles são expostos a uma situação de tanto estresse que o corpo não aguenta. Por quê? Qual que é a resposta natural do gato, né? Isso de qualquer animal também. Numa situação de estresse, você luta ou foge. Por isso que muitos gatos atacam, arranham, e muitos gatos tentam fugir. O meu gato, ele faz uma coisa que é um intermediário. Ele trava, ele congela. Então, por fora, parece que ele tá calmo, mas por dentro, ele tá desesperado. E dá pra sentir o coraçãozinho dele ficar muito acelerado. E isso já aconteceu outras vezes, que eu levei ele no veterinário e ele estava o coração muito acelerado. Tava desesperado. E eu tenho muito medo nessas situações. Ele já chegou até mesmo a fazer xixi quando eu tava colocando ele na caixa de transporte. Então dá pra ver que é uma situação de extremo estresse. Que o gato, ele tem esse reflexo de fazer xixi, que é um reflexo, né, biológico, que é pra tirar todo o peso do corpo possível pra você poder fugir. Então olha a situação de estresse que ele tava, que ele chegou até a fazer xixi na hora de entrar pra caixa de transporte. E na época eu não tinha conhecimento de quanto isso é um alerta extremo. Se o gato fizer xixi, fizer cocô, na hora de você tá manipulando ele, tá fazendo alguma coisa, ou numa consulta, ou na hora de colocar na caixa de transporte, ou em qualquer outra situação, é um alerta grave. É um alerta que, tipo assim, o corpo dele já está no limite. E dali pra ele ter uma parada cardíaca é um passo. Então, se isso acontecer com o seu gato, liga um alerta vermelho. Então, por isso que eu resolvi adiar essa consulta. Eu resolvi não levar ele hoje porque mesmo ele já tinha acostumado com os treinos, ele já tinha acostumado a entrar na caixa de transporte sozinho, não coloco ele dentro da caixa de transporte, ele entrava sozinho por escolha própria, porque ele foi treinado para isso. Justamente porque eu queria evitar aquelas situações que aconteceu no começo, que eu não sabia e eu tentava colocar ele dentro da caixa de transporte. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal ensinando você a fazer o seu gato perder o medo da caixa de transporte. Eu vou deixar ele aparecendo aqui, você pode clicar que aí depois que acabar esse vídeo você vai ir pra ele. É muito importante, são coisas que os gatos que convivem
na nossa sociedade, eles precisam aprender. Se você tem um gato, você precisa ensinar o seu gato a ficar tranquilo numa caixa de transporte, conseguir andar tranquilo de carro e acostumar com visitas. Isso são coisas que é muito importante para o seu gato aprender. São coisas essenciais para viver na sociedade que a gente tem. E eu diria que até tem um a mais, principalmente para os gatos que vivem apenas dentro de casa, que é aprender a andar de coleira. Mas isso é um passinho a mais. É muito importante para eles, faz muito bem poder ter acesso ao meio externo junto com a gente. É muito importante. Então, eu só queria fazer esse vídeo como um alerta para caso você esteja passando por algo assim também. Se você tem uma consulta de rotina, uma vacinação pro seu gato, alguma coisa que não é extremamente urgente do seu gato ir agora, e aí você não conseguiu colocar o seu gato na caixa de transporte, tenta conversar com a clínica, vê se vocês não podem remarcar isso. Eu acho que vale muito mais a pena do que você botar o seu gato em risco para alguma coisa que não é extremamente urgente. Mas agora, se é urgente, não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Você dá o seu melhor para você estressar o mínimo possível o seu gato, mas senão o prejuízo pode ser maior. Aí eu só quero trazer isso para você pensar em situações que, vale a pena realmente você estressar o seu gato agora no limite, fazer ele fazer xixi numa situação de extremo estresse, ter chance de ter uma parada cardíaca, para você levar ele para fazer uma consulta de rotina? Será que você não consegue conversar com o veterinário, com a veterinária para ela vir em casa? Tem muitos veterinários que prestam esse serviço de vir em casa, dar vacina, até fazer alguns exames, tem como fazer também. Muita coisa dá para fazer em casa. Tenta pensar se isso não é melhor nesse momento do que você tentar forçar o seu gato a entrar na caixa de transporte de qualquer jeito e levar ele à força. Bom, é isso, e agora para a próxima semana eu vou ter que refazer todo o treino de caixa, porque infelizmente eu errei, acontece. A gente erra, né? Mesmo a gente sabendo como fazer, às vezes a gente não faz. Eu tô em semana de Enem, inclusive me deseje boa sorte aí nos comentários, porque eu ainda tenho mais uma prova domingo. E aí, por causa disso, dessa correria toda, eu acabei nem lembrando de refazer o treino. Eu achei que tava tudo certo e descobri agora que não está. Tudo isso junto com uma situação fora do meu controle levou pra isso. Tristeza. Enfim, se você quiser continuar aprendendo mais sobre gatos, eu vou deixar um vídeo aqui para você poder assistir e continuar aprendendo a cuidar melhor do seu gatinho.